Muito boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 133, depois das férias, nosso primeiro programa de 2026. Estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados, nosso querido amigo e confrade, Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Eu adoro quando você fala muito bem acompanhado, cara. Boa noite, Cláudio Pecoraro. Boa noite, Chile. Realmente é um prazer danado estar de volta, né? Vamos ver se a gente consegue, este ano, fazer programas interessantes, continuando, pelo menos, a linha de programas interessantes. E é isso que é a nossa missão, né? Essa que é a missão. Vamos lá. Exatamente, exatamente. Esperamos aí que todos nós, né, tenhamos um bom ano 2026. Já estamos quase no finalzinho, né, de janeiro. Vamos daqui a alguns dias já ingressar em fevereiro e o nosso programa permanecerá, né, sendo transmitido quarta sim, quarta não. E na quarta de hoje nós temos este interessantíssimo tema intitulado Se não consta da codificação, não existe. Esse estudo vai ser conduzido hoje pelo Paulo Neto, que inclusive, né, vai falar sobre o seu mais novo e-book, que tem o mesmo título. Coincidência, né, Arthur? Peraí, o que está aparecendo para Saiu um você? negócio estranho aí. Peraí, de novo. Ah, Peraí, cara. Não tô entendendo. deixa eu Vamos lá ver. de novo. De novo. Tranquilo. Desejando boa noite a todos que estão conosco, né? Já mostramos aí o Cláudio Pecorari, a Sheila Siqueira, e aos poucos o pessoal vai sabendo, né, que estamos de volta e a nossa audiência volta aí à normalidade. Também vocês podem também nos ajudar, pessoal, a divulgar, né, essa live, né, esse estudo. Opa, Uai, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo, ó, agora já não. foi, olha. Ah, tá. Maravilha. Então compartilha aí no WhatsApp de vocês, no Facebook, enfim, entre os amigos, para cada vez mais aumentarmos a nossa família. Então, com a palavra, o Paulo Neto. Muito bem. Esse tema é um tema que sempre me incomoda, porque quase tudo que a gente vê, que escreve, reflete nesse tema, por incrível que pareça. E aí resolvi escrever e tinha que escolher um cara à altura para fazer o prefácio. Né? E esse prefácio está assinado por nosso amigo Arthur Azevedo. Meu amigo. 1,30 m de altura. Né? Então, hoje então vai ser legal porque ele vai poder participar tranquilamente, porque ele conhece o material, É. né? Conhece, trabalhou com o material, vamos ver. Então vamos começar com a nossa frase. Essa frase é de Kardec, onde ele diz o seguinte: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Nós vamos desenvolver os seguintes tópicos. Nós vamos fazer uma pequena introdução. Nós vamos trabalhar um item que a gente intitulou Leitores de um único autor, e vocês vão entender o porquê. As possíveis bases para ampliar, obviamente, o que está falando aqui é ampliar o espiritismo, a doutrina espírita, aspectos ignorados, condições que bloqueiam a realidade e, finalmente, a gente fecha com uma pequena conclusão. Vamos lá na nossa introdução. O que a gente tem observado é que muitas vezes a gente tem que retornar ao mesmo ponto para que as coisas fiquem claras. Então, há uns tempos atrás, nós elaboramos esse e-book com o título Espiritismo ainda não tem ponto final e trouxemos várias passagens, várias falas de Kardec que trazem essa ideia, né? E aqui não é óbvio que eu não vou ficar repetindo tudo, mas vou trazer algumas delas aqui só para a gente poder trabalhar. Acho que são 3 só, mas é necessário porque tudo tem a ver com o nosso trabalho, com esse próprio e-book. Então, vamos lá.
Então, a primeira fala de Kardec foi. Nós tiramos do mês de novembro de 1861. Aí, tem um certo ponto, ele diz assim: trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte. E não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Compete ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Eu achei interessante porque essa comparação que ele faz, nossa pedra ao edifício, colocar nossa pedra ao edifício ou trazer, tanto faz, é algo simbólico. Porque se a gente imaginar que não vamos pensar que o edifício todo é feito de pedra, vamos, então tá, tudo bem, mas vamos dizer que pelo menos a base do edifício é feita de pedra, né? Pelo menos antigamente era muito mais de pedra, não tinha concreto, não tinha ferragem, não tinha nada, era tudo na base de pedras, né? Então, o que ele está falando assim, ó? Para montar a base desse edifício, qual edifício? A doutrina espírita, eu entro com uma pedra, outras pessoas virão completar com as pedras deles. Então, ele já está se colocando aqui como uma pessoa dentro do contexto, ou seja, que o espiritismo, na verdade, o quê? É um trabalho coletivo. Mas não é isso, infelizmente, que se vê no movimento espírita com as pessoas analisando a doutrina espírita. A outra fala dele é de abril de 1867, então aí nós estamos praticamente há 2 anos do desencarne de Kardec, onde ela afirma o seguinte: o espiritismo não disse ainda a última palavra, muito longe disto, não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão o fruto de observações ulteriores. O Espiritismo não fez de alguma sorte até o presente, ou seja, em 1967, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. E agora? Com a ajuda do que já descobriu, ele abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Aqui é mais uma vez muito claro, Kardec deixa que outras pessoas iriam completar a revelação espírita. Então não é um trabalho exclusivo dele, tá? No entanto, como eu disse, o movimento espírita imagina que o espiritismo é só Kardec, não existe nada mais além de Kardec, não é isso, Arthur? E lá em 1968, mês de dezembro, aí 3 meses, né, do desencarne, as bases do espiritismo estão sem dúvida estabelecidas, mas ele precisa, presta atenção, ser completado por muitos trabalhos que não pode ser obra de um homem só. Meu Deus! Mais claro do que isso, não tem como. Então, no princípio ao fim, Kardec se coloca como um entre vários que vão construir o edifício cristão de espiritismo, né? E, no entanto, qualquer coisa que vem fora de Kardec, nós falamos que não vou aceitar porque não está em Kardec. Ou não é isso, Arthur? O que eu vejo, né, e acredito que você também, é justamente esse caráter progressivo do espiritismo, né? É claro que a gente reconhece que nós encontramos nas obras fundamentais a base, né? Sim. As bases do espiritismo estão estabelecidas, então a gente vê ali bem claramente. E obviamente, né, ele compara mesmo com, ele continua, né, comparando com o edifício. As bases estão ali. E aí o edifício vai crescendo, tendo como base esses pilares, né, das obras fundamentais. Muito bem. Aí nós vamos encontrar no livro Depois da Morte, né, de autoria de Leon Denis, que diz se tratar o continuador de Allan Kardec na divulgação do Espiritismo, e tem tudo a ver com o que o próprio Kardec disse, né? Então Leon Denis diz o seguinte, o disse, né? A doutrina de Allan Kardec, nascida, não seria demais repetido, da observação metódica, a experiência rigorosa, não pode se tornar um sistema definitivo, imutável, fora e acima das futuras conquistas da ciência. Ou seja, o espiritismo Tá. não pode estacionar. Uhum. Né? Resultado combinado dos conhecimentos dos dois mundos, de duas humanidades,
que são todas duas imperfeitas e todas duas em marcha para a verdade e para o desconhecido. Isso que é interessante. Quando ele coloca as duas humanidades imperfeitas em marcha para a verdade, está falando que nós não sabemos de tudo. Nem cá, nem lá. Tá certo? Aí ele completa, ó, fechando. A doutrina dos espíritos se transforma incessantemente pelo trabalho e o progresso. Permanece aberta, vamos repetir. A doutrina espírita permanece aberta, né, às retificações, aos estabelecimentos do futuro. A questão da retificação nós vamos falar um pouquinho lá na frente, mas o mais importante aqui está. Leandro está, ó, não tem ponto final. Ela vai ter acréscimos através da própria conquista da ciência e pronto. E sujeito à retificação, isso que é o mais importante. Ou seja, algo que foi falado pode ser modificado. Tá? Mas isso é a retificação, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, dentro de um tópico próprio. Bom, aqui é o nosso outro tópico, leitura de um único autor. Por que eu estou falando isso? Por que será, hein? Então vamos lá. Livro dos Médios, capítulo 3º, está falando do método, e tem uma parte intitulada Noções Preliminares. Então Kardec diz o seguinte: os que desejam conhecer tudo de uma ciência, e só lembrar que neste momento, para ele, o espiritismo era ciência, né? Devem ler necessariamente tudo que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, não se limitando a um único autor. Então está aqui o motivo do título. Não se limitando a um único autor. Todas as pessoas, todas não, a grande parte dos espíritas, sinto muito, Arthur, mas está se limitando a um único autor. Qual autor? A Kardec. Só lê Kardec, só não sei Kardec, outros é só André Luiz, outros é só André Luiz, e vai por aí. Então, só lê uma coisa. Esses, vamos dizer assim, aqueles autores espíritas clássicos, por exemplo, que nós vamos falar lá na frente, citados, eles desconhecem, cara, né? Aí, olha o que Kardec continuou. Ó, deve mesmo ler os prós e os contras, cara. Olha, para você ver as críticas como as apologias. Iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar por comparação. Isso é o fundamental. Julgar por comparação, para mim, está dentro daquele critério que chama de controle universal dos ensinos dos espíritos. Sim. Você compara. Sim. Analisa e compara. Certo? Aí vem lá. Então, poucos estudiosos conhecem a produção literária de, por exemplo, né? Claro, tem mais, mas só de exemplo. Leon Denis, Gabriel Delany, Gustave Gelei, Ernesto Bolzano, são que eu posso citar, poderia mais, mas só para não ir muito longe. E aí eu vou aproveitar porque foi um e-book que nós publicamos recente, né? Sobre com o título A Pesquisa de Ernesto Bolzano confirma e completa a codificação espírita. Eu estou afirmando, confirma e completa. Agora, se você sabe, para saber se eu estou doido ou não, né, Arthur? Tem que ler, tá certo? Tem que ler para ver o que é que está lá, tá certo? Esse aí também, esse material o Arthur conhece, com certeza. Bom, e a coisa que eu achei mais interessante, tem uma obra chamada Catálogo Racional, que o título completo é Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita, também inteiramente desconhecido do meio espírita, né? Uma obra que Kardec publicou no ano de 1869, onde ele lista vários tópicos, né? E tem um tópico lá das obras que vai sugerir, presta atenção no título, Obras contra o Espiritismo. Sim. Cara, isso é fantástico, porque demonstra assim, que ele não tem medo. Porque quando você tem medo de uma coisa, você proíbe. Quando você não tem medo, você deixa liberto. Pode ler se quiser. Então, o que ele diz? Ó, proibir um livro é sinal de que se o teme. Ou seja, tem medo do que está no livro. Né? O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si e proibir a leitura a seus adeptos, chama a atenção destes, ou seja, dos adeptos, e do público para tais obras, a fim de que eles possam julgar por comparação. Olha de novo aí. Olha o critério de novo aí.
O que não é Então, aceitável, né, Paulo, é uma editora espírita publicar coisas contrárias ao espiritismo, né? aí sem chance, né? Essa Sem aí já é chance. outra É coisa. outra história, É. né? Então, quem está falando assim, por exemplo, tem um padre lá que escreveu contra o Espiritismo. Vamos pegar a obra do padre, vamos ler, cara, Claro, vamos sem ler. dúvida. O Quevedo escreveu contra o Espiritismo. Vamos pegar a obra do Quevedo, É, vamos ler, é isso que eu estou falando. sim. Tá? E uma coisa interessante, Arthur, porque quando você tem uma obra contrária, das duas umas. Ou o cara te convence que ele está certo, ou te reforça o seu conhecimento. O pior é isso. Você fica cada vez mais convicto, por quê? Você vê que os argumentos dos caras são fracos, que eles não conhecem do que eles estão falando. Então, É. o ler é até bom. Eu acho até Uhum. bom, o contrário. Né? Então, fica bem claro assim, que até a obra contra o Espiritismo, Kardec recomenda ler. Tá? Então, são outros autores que não ele. Né? Uhum. As possíveis bases para ampliar. Para ampliar a doutrina espírita, os pontos princípios doutrinários e tal. Então, lá, o Leon Denis disse o seguinte, que a doutrina a filosofia espírita permanece aberta às retificações, aos novos, aí eu acrescentei só para ter o sentido, aos novos esclarecimentos. Diante do quadro atual, hoje, né, que nós estamos vivendo, salvo o melhor juízo, entendemos que existe pelo menos 5 possibilidades para que isso venha a ocorrer. Ou seja, retificar ou acrescentar novas coisas, certo? Primeiro, revelação dos espíritos superiores. Jamais devemos nos esquecer que muitos pontos doutrinários foram dosados à nossa capacidade de entendimento. Isso se comprova em 2 trechos da Revista Espírita de 1865, mês de maio e agosto. Vamos lá. Isso aqui tem uma mensagem assinada pelo Espírito Jorges. Essa mensagem tem um título de Estudo sobre a Mediunidade. E no final, Kardec faz uma nota. Então, nós vamos tirar dos comentários de Kardec dessa nota esse pequeno trecho. Então, Kardec disse o seguinte: o progresso da ciência espírita, que se enriquece a cada dia de novas observações. Então, aqui você está vendo que ela não é estanque, né, Arthur? Uhum, Né? sim. Nos mostra quantas causas diferentes e influências delicadas que não se supunha são submetidas às relações inteligentes com o mundo espiritual, ou seja, entre nós e o mundo espiritual. Agora, o que eu acho mais interessante. Os espíritos não podiam ensinar tudo ao mesmo tempo. Mas, como hábeis professores, à medida que as ideias se desenvolvem, entram em maiores detalhes e revelam os princípios que, dados prematuramente, não teriam sido compreendidos e teriam feito confusão em nosso pensamento. Ô, meu amigo, aqui então está mais que explicado. Então, os espíritos não disseram tudo porque nós não íamos entender e nem absorvemos o que ele já tinha ensinado. Então, passaram coisa para quê? Uhum. E é isso, eu acho que vale até hoje, tá? É. Muita coisa que eles não ensinaram, Sim. porque nós não temos capacidade de entender. E hoje nós brigamos por muito pouca coisa, né? Se imagina se na época deles tivesse soltado tudo. E aí, lá na frente, tem um artigo chamado O que o Espiritismo Ensina. Aí o codificador esclarece de novo. O espírito humano poderia absorver sem cessar ideias novas? Então ele faz a pergunta, né? O que se diria de um professor que ensinasse todos os dias novas regras aos seus alunos, sem lhes dar o tempo de se aplicar sobre aquelas que aprenderam, de se identificar com eles e de aplicar? Ou seja, que adianta você dar coisa nova se os alunos não fixaram das antigas, que é a base para as novas? Não é isso? Sim. Aí a comparação que ele faz. Deus seria, pois, menos previdente e menos hábil que um professor? Tá certo? Uhum. Aí é completo. Em todas as ideias novas, deve se encaixar nas ideias adquiridas. Se essas não são suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro, ou seja, se nós não aprendemos bem, se nós não as dominamos bem, não adianta nada, né? Então, se o espírito não as assimilou, as que se quer nele implantar
não tomam raiz, semeia no vazio. Então, se você não sabe bem um para trás, a nova ideia não implanta, ou seja, você não consegue assimilar, consegue incorporar, então fazer efeito nenhum para você. Né? Aí o segundo item, então, seria depoimento de espíritos errantes. Livro dos Médios. No item 281. Não se segue daí que sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordens menos elevadas. Por que eu busquei esse texto? Porque normalmente eles acham que a doutrina espírita foi montada só em intercâmbio, vamos dizer assim, com espíritos superiores. Deu para entender, Arthur? Quando na verdade não foi. Kardec teve muita comunicação com os espíritos superiores, mas os inferiores, que ele chama de menos ordem menos elevada, ele aprendeu muita coisa, e é o que ele vai falar. Então, ó, para se conhecer os costumes de um povo, é preciso estudar em todos os graus da escala. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgar, ou seja, o povo, é preciso vê-lo na inteira intimidade em seus hábitos particulares. Então, o rei, o pobre, o plebeu, todo mundo tem que conhecer todo mundo para poder julgar. Aí sim ele conhece o povo. Os espíritos vulgares, eu uso que no sentido de espíritos comuns, né? Nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades cuja teoria os espíritos superiores nos ministraram. Então, as manifestações dos espíritos inferiores ou vulgares nos ajudam a compreender aquilo que os espíritos superiores passaram. Então, uma coisa está completando a outra, não é isolada, né? Nesse sentido. Aliás, continua Kardec, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton achou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. Provavelmente ele está falando aqui na lei de gravidade para a maçã ter caído lá, né? Pode ser isso aí. Então, a análise comparada e a convergência das provas, no fundo, trata-se do controle universal. São os recursos que devem ser empregados, é por meio deles que estabeleceremos os pontos que completam a codificação kardeciana. Entendemos que os destacados autores Gabriel Delany e Ernesto Bozan, por exemplo, aplicaram exatamente esse método de trabalho em suas pesquisas. E esses dois, pior ainda, que são totalmente desconhecidos, praticamente não são citados nos textos que a gente vê sendo publicados pelos autores ou escritores espíritas, infelizmente. Pelo menos a grande parte deles. Parecendo que o Arthur caiu aí. Os fatos, o terceiro item, então, seria os fatos constatados. Talvez poucos adeptos do espiritismo conheçam esta afirmação de Allan Kardec constante do item 34 do capítulo 3º, método, da primeira parte do livro dos métodos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a um trabalho assíduo durante vários anos e de fazer milhares de observações. Mas justamente porque os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se contestássemos a sua importância. Então a gente vai perceber, pelo menos no meu caso eu percebi na obra de Kardec, que os fatos para ele eram mais importantes do que qualquer coisa. Muitas vezes até acima daquilo que foi revelado pelos espíritos. Nós vamos mostrar um caso, tá? Que é o caso, exatamente o caso da possessão. Então, o que é que acontece? No livro dos espíritos e no livro dos médios, os espíritos enfaticamente afirmam que não há possessão física. Entretanto, Kardec, ao deparar-se com os processos de Morzine e com o caso da senhorita Júlio, ele passa a aceitar a possessão física e vai registrar isso no livro A Gênese. Então, o nosso primeiro problema está aqui. O livro A Gênese é pouco lido, a não ser que recentemente ele ganhou uma repercussão muito grande em função daquela polêmica se tem adulteração, se não tem. Então, teve esse ponto. Foi mais lido, mas ainda é desconhecido, a grande maioria. Então, está lá registrado a nossa nova posição. Então, Kardec
deixou consignado na codificação essa mudança de pensamento. E para quem quiser, né, aprofundar neste tema, eu sugiro aí o nosso e-book Possessão e Incorporação Espíritos Possuindo Fisicamente os Encarnados, que eu trato desse tema, todas as nuances que tem aí, o desenvolvimento do pensamento de Kardec e o próprio registro na obra A Gênese, para finalizar lá essa evolução do pensamento de Kardec. Então, outra coisa que pode mudar ou ampliar serão os avanços da ciência materialista, né? Então, para evitar problemas futuros, Allan Kardec orientou em A Gênese, no capítulo 1, Caráter, Revelação e Espírito, no item 55, de forma objetiva o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, quando a gente fala em ciência, né, da ciência, a gente também entende que parte da ciência, né, que seria a descoberta de novas verdades, estaria baseado nos fatos, né? Então, ele é muito tranquilo. Ó, se alguma coisa nova provar que nós estamos errados no que nós falamos, simplesmente mudar. Isso significa retificar, mudar de opinião, né? Então, fica bem claro que Kardec previu essa situação e, em alguns casos, ele mudou e nós vamos mostrar isso também. Então, por exemplo, o que nós temos de ciência segundo a minha concepção? Na minha percepção, e por essa pesquisa que eu fiz, com o título publicado nesse livro, Perispírito, Prova Científica de Ser Humano do Corpo Físico, para mim é pacificamente que o perispírito é módulo do corpo físico e possui os órgãos. Isso, para mim, é cientificamente provado. Ah, mas Paulo, então leia o livro e você vê que nós vamos trazer todos os elementos para sustentar essa conclusão. E se eu estiver errado, por favor, que me aponte onde que eu estou errado. Mas esse de achar que você está errado não me faria mudar de ideia. O que me faz mudar de ideia é alguém mostrar que eu estou equivocado em algum ponto dentro da obra. Então, nesse livro, né, nós apresentamos 29 pesquisadores, entre eles tem, se não me falha a memória, 5 espíritas, que defendem a necessidade de um algo invisível para que o corpo dos seres vivos assuma as respectivas formas, o que, na visão espírita, nada mais é do que o perispírito. Diversas designações foram atribuídas por esses 29 pesquisadores. Entre elas, nessas designações, nós temos ideia diretriz, nós temos força organizadora, nós temos campo morfogenético e outros títulos, mas tudo trazendo a mesma ideia. Então, 29 pesquisadores, eu acho que é um número significativo para a gente querer derrubar em função de achismo nosso, ou de talvez uma produção literária que não corresponde, não chega aos pés de grande parte deles, né? Então, é melhor a gente ficar no que a gente tem. Então, uma coisa interessante, né? A questão dos órgãos, por exemplo, só peguei, né? Então, quem nega a existência dos órgãos, então, talvez desconheça a pesquisa de William Crookes com a médium Florence Cook, através da qual dessa médium manifestava o espírito Kate King, né? Então, William Crookes diz o seguinte, afirma no livro dele, Fatos do Espírito, contei as pulsações de Kate. Quem é Kate? É o espírito Kate King. Auscultando o peito de Kate, eu ouvia um coração bater. Olha, pulsações, coração, o que é isso? Como não tem órgãos, né? E mais ainda, né? No livro A Reencarnação, Gabriel Delano observa que William Crookes não foi o único cientista a investigar a materialização dos espíritos, né? Ele cita o Dr. William Whitman, presidente da Sociedade de Antropologia de Liverpool, também relatou experiências semelhantes. Em carta enviada a Alexander Kazakov,
é russo, né? Wittmann descreve suas observações sobre formas materializadas. Então, ele, em certo momento, ele diz: eu as examinei, as formas, né, materializadas, né, com o auxílio de vários instrumentos nelas, nas formas, verificar a existência da respiração, só respira quem tem pulmão, e da circulação, só quem tem coração. Então, assim fica registrado que o Dr. Wittmann não apenas testemunhou tais fenômenos, mas chegou a escutar fantasmas constatando sinais vitais como respiração e circulação. Pesquisas voltadas para a espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque não são pesquisas específicas buscando provar algo do espiritismo. São pesquisas das questões do espírito, mas pessoas ligadas mais à espiritualidade, não são espíritas, né? Por exemplo, a EQM, né? Que é a experiência de quase morte, né? São pessoas que entram em estado de coma e conseguem relatar fatos acontecidos naquele momento que eles estavam no estado de coma, né? Então, o que se tira disso? Tira que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Esse é um fato, né, interessante. A TCI, o que seria TCI? A transcomunicação instrumental, onde os espíritos se comunicam com os encarnados através de aparelhos eletrônicos. E, finalmente, as marcas de nascença, né, que aí tem uma relação direta com a pesquisa da reencarnação, e o expoente desse tipo de pesquisa, o Dr. Ian Stevenson, né? Então, tudo isso traz elementos, né, que podem mudar alguma coisa da doutrina, né? Embora, como eu disse, não sejam pessoas espíritas, mas a fruto da pesquisa vai buscar o espírito, ou busca o lado espiritual, vamos dizer assim, né? Então, pode nos ajudar. Então, por exemplo, no caso das marcas de nascença, observou-se que fatos que causaram a morte de uma pessoa refletiram no novo corpo físico. Por exemplo, se uma pessoa morreu por um projétil de arma de fogo, o novo corpo poderá, não necessariamente, fica bem claro, apresentar os orifícios pelos quais ele passou, quer dizer, o projétil passou, entrou e saiu do corpo dessa pessoa. Como e por que isso ocorre, bem como se dá a participação do perispírito, ainda não temos explicações. Entretanto, com o avanço das pesquisas, essas respostas poderão naturalmente surgir. Então, é muito interessante, né? Como que a pessoa, por exemplo, uma pessoa morreu com um tiro. O tiro entrou no coração e saiu nas costas. Então, a criança nasce com a marca de um orifício que no coração tem tudo para ser um projeto e a saída. Então, isso é que as pesquisas estão apresentando que certamente vão modificar algumas situações ou avançar em algumas situações propostas pela doutrina espírita, de uma forma bem tranquila. E isso aqui também, de certa forma, não podemos negar, porque é ciência, né? Também é ciência. Não tem como ficar refutando tudo, porque não foi feito por espírita, ou no meio espírita, por aí fora. Então, voltando a Leon Denis, e que nós dissemos que iria falar, né, posteriormente, que a doutrina dos espíritos permanece aberta às retificações. Então, segundo o dicionário Primeirão, o termo retificação significa correção ou ajuste. Então, significa que uma coisa que falou precisa ser corrigida ou ajustada a uma nova realidade. Então, no contexto espírita, trata-se da possibilidade de aperfeiçoar e atualizar a doutrina à medida que novos fatos se apresentam. Esses novos fatos podem ser fatos constatados, podem ser fatos que a ciência vem nos apresentar e que dali a gente pode tirar uma conclusão ligada à doutrina espírita. Então, a grande novidade, e para muitos aqui, é que o próprio Allan Kardec realizou retificações em algumas situações, como, por exemplo, na revisão entre a primeira e a segunda edição de O Livro dos Espíritos, em nosso artigo Mudança de Posição após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, listamos 7 casos. A possessão é um deles, que nós já citamos. Agora vamos ver, assim, é só a partir de exemplo, mais os outros 6. Então,
o primeiro, momento de ligação do espírito ao corpo. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, tem que o espírito era ligado no momento do nascimento. Na segunda edição, já passou para o momento da concepção. Quando ocorre a separação da alma do corpo. Então, lá na primeira edição, fala que a separação era instantânea. Já na segunda edição, falou que era gradualmente se separava a alma do corpo. Então, aqui é mudança radical. A questão da perturbação espiritual após a morte. Então, na primeira edição, fala que assim que desencarnar, o espírito tinha consciência imediata, né, da realidade. Depois passou para, não essa consciência imediata, mas para algum tempo ele estaria em estado de perturbação. Então, se estaria algum tempo em estado de perturbação, ele não tinha consciência imediata da sua situação no mundo espiritual. Então, aqui a mudança é 360 graus, né? Sobre a origem da alma humana. Então, na primeira edição, falou que sempre fomos humanos, ou seja, nós, como os seres humanos, não viemos de nenhum reino anterior. Quando a gente vai para a segunda edição, pelo menos assim, para nós ficou muito claro que nós viemos, ou dizer assim, na verdade, o princípio inteligente que nos anima hoje, veio do reino animal. Ponto. Então mudou também de forma radical. O perispírito, que seria a parte integrante do espírito. Na primeira edição, ele falou que podia separar-se. O perispírito podia separar. Já na segunda edição, ele fala que é inseparável. Então, o espírito e o perispírito é um ser duplo e não tem como separar uma coisa da outra, né? E não existe espírito sem perispírito. Deixa bem claro. Escolha do corpo. Na primeira edição, ele fala que o espírito não escolhe o corpo físico para dar nova encarnação. Quando na segunda, ele diz que pode escolher, né? Pode escolher, pelo menos para a grande maioria, mas tem casos que o espírito não tem condição de escolher, então o espírito assume essa tarefa da escolha de acordo com a necessidade evolutiva daquele espírito especificamente, tá? Então há um outro caso que não podemos deixar de mencionar, pois serve para evidenciar que o comportamento de alguns espíritas não é o de seguir o exemplo dado pelo codificador. Nas obras O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, encontra-se a informação de que não há animais na erraticidade. Assim, diante dessas afirmativas, né, em princípio, qualquer menção a manifestações póstumas de espírito de algum animal não se deveria considerar como verdadeira, uma realidade, vamos dizer assim, né? É justamente sobre esse ponto que chamamos a atenção para a posição assumida por Allan Kardec diante de um relato. Então, no ano de 1865, no mês de maio, Kardec vai publicar um artigo com o título Manifestação do Espírito de Animais, no qual ele vai relatar, ele vai dizer que ele recebeu uma carta de um senhor e que esse senhor contava para ele a manifestação da cadelinha Mica, que apareceu para ele, para a esposa dele e para a filha dele. Ou seja, então a manifestação dessa cadelinha foi testemunhada por 3 pessoas, né? Então, embora isso possa parecer estranho a alguns, o codificador não rejeitou sumariamente o fenômeno à maneira de Padre Quevedo com seu famoso. Isso não existe, né, Arthur? Ao contrário, como pesquisador, né, Kardec se fundamentava nos fatos, que nós deixamos bem claro lá para trás, registrou sua análise e reflexão sobre o caso. Então, o que ele diz? Que essa hipótese pareça fundada ou não discuto. Direi somente que ela pode estar nas coisas possíveis, ou seja, a manifestação do espírito do animal. Isso também não é impossível, né? E sem ir mais adiante, acrescentarei que, constatado um fato apoiado em tríplice testemunho, e que esse fato se produziu foi porque pôde ser produzido. Além disso, esperaremos que o tempo nos esclareça
não tardaremos, talvez, a ouvir falar de fenômenos da mesma natureza. Então, quem está falando, ó, é um fato só, mas quem sabe, aqui da frente a gente vai ouvir outros relatos que vão dar conta de manifestações de espíritos e demais. É mais ou menos essa a ideia que ele está transmitindo aqui. Então, continua. Nosso rato correspondente age sabiamente em não decidir a questão de um único fato que não é ainda senão uma probabilidade. Então, quem está falando assim, ó, como o cara não definiu que tem manifestação, e ele, Kardec, não, ele foi prudente, porque de um fato só ele não pode definir, né? Então, de um fato só, ele não tira uma conclusão absoluta. Ele constatava, observava, à espera de que a luz se faça. Então, ele, ó, tá aqui o fato, vamos aguardar e vamos ver o que, que vai dar esse fato aqui. Então, aí Kardec continua. Assim, o que era prudência, né? Os fatos desse gênero não são ainda nem bastante numerosos, nem bastante averiguados para deles deduzir uma teoria afirmativa ou negativa. Eu achei fantástico, porque está falando assim, ó, presta atenção. Então, tem manifestação do espírito dos animais, os espíritos que tinham falado que não existe animal na erraticidade, eu disse, não, um fato está ali, é fato. Eu não posso negar. Mas só um fato é pouco para me tirar ali uma base, uma doutrina, uma teoria afirmativa. Vamos aguardar. Olha você ver. E aqui, o que se faz, Arthur? Qualquer coisa que surja de novo, eles não querem saber, estão afastando tudo simplesmente porque não está na codificação. Sim. Aí vem aquela história, os professores não podem ensinar tudo antes do tempo. Pronto, como é que fica? É complicado, né? Paulo, nós estamos com uma participação muito importante agora no programa. Ele vai falar aqui com você. Espera aí, ó. Isso não existe. Pois é, cara. Aí você vê. Você tirou... É incorporação de quem aí, certo? Você está incorporando o cara aí, cara? Que é isso? Então, eu achei esse caso aqui da cadelinha mico fantástico, sabe? Porque mostra a incoerência que nós espíritas estamos, Arthur. Tá? Olha, porque lá está falando que não tem animal, mas tem um fato. Um fato, cadê? Ó, um fato é pouco tirar a conclusão, mas eu não posso negar. O fato está lá. O que eu vou fazer? Vou aguardar outros para ver se confirma e daí eu tirar uma conclusão. Sim. Olha, isso que é prudência que ele mesmo usa, né? Condições que bloqueiam a realidade. Identificamos, ao menos, 3 situações que bloqueiam a realidade. Os adeptos que possuem qualquer uma delas não conseguem vislumbrar a verdade, por mais óbvia que ela esteja à sua frente. Então, vamos lá. A primeira diz respeito a fatores que levam o leitor a interpretar um texto desconsiderando o seu contexto, o que inevitavelmente conduz a uma conclusão equivocada. Foi justamente essa situação que Allan Kardec advertiu ao afirmar: se as premissas não forem corretas, a conclusão não poderá ser. Então, se você pega uma base errada, então a conclusão vai ser errada. Não tem como sair disso, né? Então, o que é só? Então, infelizmente, observamos que parte dos adeptos não se preocupem em observar o contexto. Podemos citar, por exemplo, o caso das colônias espirituais, em que os que lhes são contrários apresentam o argumento: não há lugares circunscritos, contida na resposta dos espíritos à questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Na verdade, o trecho original é: não existe nenhum lugar circunscrito ou destinado a uns, e ele está se uns está referindo apenas, ou a outros está referindo a gozo. Então, qual é o nosso contexto? Ele está falando de quê? De céu e inferno. Como lugares circunscritos. Ele não está falando nada de colônia, ele não está falando de nada de um mundo espiritual, ele está falando de céu e inferno só. Porque a teoria é: morreu, vai para o céu, morreu, vai para o inferno. Ponto. Lugares, como lugares. Então, ele está falando isso. Esses lugares que não existem. Mas não estou falando que não existe colônias. E aqui eu deixo bem claro, quando eu falo colônias, eu estou falando no sentido genérico, tá? De construções no mundo espiritual, não estou defendendo
o que está escrito lá, ou detalhado nas obras de André Luiz, não, por favor. Tá? Então, na Revista Espírita de 1864, mês de novembro, Allan Kardec aborda algo importante a respeito da existência de matéria própria do mundo espiritual, como se vê. Então, ele diz lá, tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual como no mundo material. Aos homens corpóreos são necessários objetos materiais. Aos espíritos, cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos. Os objetos materiais não lhes serviriam, no mais do que objetos fluídicos, não serviriam aos homens corpóreos. Olha, veja bem, se os espíritos, para os espíritos são necessários objetos fluídicos, porque eles têm objeto, eles criam objetos com a matéria própria daquele mundo. Senão, não tem sentido falar são necessários objetos fluídicos. Então, aqui tem a possibilidade da criação, que a gente vê, por exemplo, em Bolzano, a gente vê essa criação mental e tem elementos suficientes para comprovar isso aí, né? De que os espíritos criam situações. Então, por exemplo, a colônia nosolar, o que seria a colônia nosolar? Seria, pelo menos para nós, um posto de socorro criado pelos espíritos que tem a preocupação de ajudar os espíritos recém-desencarnados que estão perdidos. Então, o que a gente pensa? Que à medida que a Terra for evoluindo, essa colônia vai deixar de existir, porque todo mundo já quando volta para lá já sabe o que eu sou, né, Arthur? Então, ela com o tempo vai, né? Mas até lá vai ser necessário. E talvez outros mundos também tenham. E certamente os mundos mais evoluídos, isso nem existe, né? Nem existe, né? Então, e vamos destacar também uma frase que está na questão 278 do Livro dos Espíritos, onde que é dito assim: é todo um mundo no qual o vosso é pálido reflexo. E aí eu lembro da mensagem de Mesmer, publicada na revista de 1865, quando ele diz: o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso, é o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino do além-túmulo. Então, as coisas fecham, principalmente considerando com a questão dos objetos fluídicos que nós tratamos aqui na Revista Espírita. Então, em nossa pesquisa, só completando, conseguimos levantar 55 fontes que tratam de construções no mundo espiritual, sendo 26 dessas fontes, 26 dessas fontes, anteriores aos relatos de André Luiz. Então, não posso falar que colônia foi André Luiz que criou, que inventou. Não foi mesmo. E nem dentro da psicografia de Chico Xavier, nem ele foi o primeiro a falar de colônias. Você sabia disso, né, Arthur? A primeira obra que trata de colônias, Cartas de uma Porta, que foi ditada pela mãe de Chico, Maria João de Deus. Então, lá, uma referência rápida, sem muita descrição, mas está lá, tem referência de colônia. Então, querer atacar André Luiz porque fala em colônia, nós está atacando a pessoa errada, tá certo? Então, tem 26 anteriores a ela que eles têm que atacar. Então, para você ver como é que a pessoa, por falta de leituras, deu para entender? Lê um autor só e fica todo limitado na sua compreensão, porque outras fontes, muitas outras fontes, trazem aquelas informações. Então, nós temos que nos render aos fatos, ou pelo menos naquele do consenso, né? Do consenso universal dos pesquisadores. E depois vocês vão ver que Kardec sempre ouvia as pessoas. Mas no final nós vamos colocar isso. A segunda situação ocorre quando o leitor não consegue captar a mensagem do texto lido, interpretando-a à sua maneira, com base em seus conhecimentos, ou não rara vez no achismo. Por exemplo, Livro dos Espíritos, na resposta à questão 254, a pergunta era se os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso, é afirmado: não pode sentir a fadiga tal como a entendeis. Qual a fadiga que nós entendemos? Do corporal, meu amigo, né? Consequentemente, não precisa de repouso corpóreo, já que não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então,
ao dizer repouso corpóreo, estabelece-se uma relação com o antigo corpo material, que necessitava de repouso para reparar a força. Mas, como os espíritos possuem corpo fluídico, não é material, né? Fluídico, com todos os órgãos correspondentes ao antigo, dado que o perispírito é o molde da vestimenta física, não precisam mais de repouso como antes. Então, os órgãos não precisam de repouso mais. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, afirmativo que não possuam órgãos cujas forças devam ser reparadas, não nega, a minha percepção, né, não nega a existência de órgãos no perispírito. Apenas esclarece que os que têm, os órgãos que os espíritos têm, não precisam reparar forças. Ademais, o fato de existir não implica, existir órgãos, não implicam que desempenhem as mesmas funções dos órgãos físicos. E esse talvez é o grande problema. Quando fala em órgão no perispírito, o cara assim, não, de jeito nenhum. Os órgãos no perispírito, eles servem como modelo dos órgãos físicos. É simplesmente isso. O perispírito é modelo do corpo físico. Então, aí, eu fiz uma comparação, e está registrado no livro Perispírito, Prova Científica de Sermão do Corpo Físico, que eu disse o seguinte: vamos supor que um vendedor de cosméticos lhe pergunte: tem um excelente produto para tingir cabelos que é novo no mercado. Você gostaria de experimentá-lo? Ó, você está quase, hein? Você lhe daria a seguinte resposta: não, obrigado. Não tenho cabelos que necessitem ser tingidos. Diante disso, deveremos entender que você é careca? Ou que teria cabelos, mas ainda não carece ser tingidos? Aí fica a critério de cada um, né? Porque eu vou entender assim, você tem cabelo, mas não carece ser tingido, não precisa ser tingido ainda. Né? Exato. Agora as pessoas não. Não, tem que entender. O Arthur é careca. Não é assim, né, meu amigo? Aí sinto muito. É a questão da interpretação, que eu digo, né? Então, assim como não conseguem entender a mensagem, interpretam-na equivocadamente. E não há milagre que os faça ver de outra forma. Bem como afirmou Allan Kardec, no espírito de certas pessoas há ideias que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio à sua opinião. Eu sempre acho uma saída, né? Eu vejo problema. Zé Herculano Pires, no livro Mediunidade, Vídeo e Comunicação. Então, no capítulo 3º, ele vai falar de mediunidade dinâmica. Ele vai falar o seguinte: as próprias obras mediúnicas psicografadas, que descrevem com excesso de minúcias a vida no plano espiritual, devem ser encaradas com reserva pelos espíritas estudiosos. Emmanuel explica, prefaciando um livro de André Luiz, que o ator espiritual se serve de figuras analógicas para explicar fatos e coisas que não podem ser explicadas de maneira fidedigna em nossa linguagem humana. Então, ou seja, está falando que muita coisa ela é simbólica que não tem como traduzir na linguagem humana. E por falta disso, ele... né? São perigosas as duas posições extremadas. A dos que não aceitam essas obras como válidas e a dos que pretendem substituir por elas as obras de Kardec. Quer dizer, Kardec não vale nada que vale as obras de André Luiz. Então, nós estamos no extremo, né? Aí ele fecha lá: os princípios da codificação não podem ser alterados pela obra de um espírito isolado. De um espírito isolado. E, num outro momento, ele fala que as colônias, né, narradas por André Luiz, são realidade, sim. Os detalhes, as minúcias, que é por conta do autor, tá certo? Então, ele deixa bem claro, no outro momento, o Herculano deixa bem claro, que eu cito isso nos meus livros aí. Bom, então, em quase toda a situação, o extremismo não deve ser aplicado, sob risco de ocultar a verdade e resvalar no fanatismo. Infelizmente, no movimento espírita, há adeptos que se recusam terminantemente a aceitar o que vem de determinado autor espiritual. Essa postura, em geral, apoia-se no preconceito. Péssimo conselheiro, como sabemos. Herculano Pires judiciosamente diz: do ponto de vista espírita, está errado aí. Um fanático espírita é uma aberração, porque o espiritismo é uma doutrina racional que não comporta fanatismo.
É isso aí, né, Arthur? Não tem, é bem... E agora nós partimos para a nossa conclusão. Desde os seus primórdios, Allan Kardec já se via diante de negacionistas a ponto de dizer: é um fato constatado que o espiritismo é mais entravado por aqueles que o compreendem mal do que por aqueles que não o compreendem de todo, e mesmo por seus inimigos declarados. Como é que é, pô? Então nós entravamos mais que os outros, o que não entendem nada dos inimigos, é isso que está falando? É. Infelizmente, é entre esses que o compreendem mal que encontramos os adeptos que o entravam. Sinto muito. Voltamos a informar que todos os nossos textos, artigos, tudo, são avaliados por pessoas com conhecimento doutrinário acima da média. Sempre procuramos seguir esse pensamento de Allan Kardec, publicado na Revista Espírita de 1859, mês de julho. Duvido que os pretensos negacionistas conheçam esse pensamento que eu adoro. Duvido, eu adoto, como diz o outro. Não adoto uma ideia, senão se ela me parece racional, lógica e está de acordo com os fatos. Ó, os fatos, tá vendo aqui, Arthur? Os fatos. E as observações. De nada sério, se nada sério, vem contradizê-la. A ideia, né? Mas, olha aqui que é o mais importante. Mas meu julgamento não poderia ser critério infalível. E como trata o pensamento de Kardec ou as informações de Kardec, se não como infalível? Mas ele está falando que não é. Como é que fica? Então ele continua lá. O assentimento que eu encontrei numa multidão de pessoas mais esclarecidas do que eu é para mim uma primeira garantia. Como é que é o negócio, Arthur? Então quer dizer que Kardec ouvia as outras pessoas para ficar seguro que ele estava falando estava certo? É isso? Ué, mas peraí. Mas ele não era o supra-sumo que sabia tudo sozinho, estava assistido pelos espíritos, aí ele não precisava de ouvir as outras pessoas, não. No entanto, ouvia, cara. E quando a gente ouve as pessoas, ou busca pessoas, o Paulo está não sei o quê, está não sei o quê, tá... Entendeu? Como é que fala? Né? Aí continua lá. É para mim a primeira. Encontro uma outra garantia, não menos preponderante, no caráter das comunicações que me fizeram desde que me ocupo com o espiritismo. Então, que tem as pessoas e tem as comunicações que ele analisa também para ter sustentação. Esses dois lados. Então, o que eu sempre busco? A opinião de outras pessoas que sabem mais que eu, estudiosos, pesquisadores, e aquelas informações que eu tenho da codificação, para fazer a comparação, a análise comparada, e dali tirar uma conclusão. Que pode ser certa, como pode ser errada. Agora, se está errado, eu quero que me prove por que está errado. Não porque eu acho que é assim, porque aí não dá. Se você tem lá, igual a gente apresenta, uma lista de fontes extensa, muitas vezes, fora da codificação, de outros autores, inclusive autores espiritualistas, que sustentam uma informação, e você vem se apresentar Kardec, só Kardec, para derrubar aquilo que eu falei, é pouco, meu amigo, porque o próprio Kardec está recomendando você ler até as opiniões contrárias. Eu sei se eu estou lendo Kardec, então tem alguma coisa errada nessa história, né? O que percebemos nos críticos de plantão é a ingênua ideia de que passemos a compactuar com o que pensam. Mas, novamente, recorreremos ao codificador, que em O Livro dos Médiuns, item 300, disse: agora, você vai ver. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas, ou duas opiniões, né, Arthur? Preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Assim se deve proceder com os espíritos. Então, eu prefiro mais um Gabriel Delane, um Leon Denis, um Ernesto Bozano do que o Achiro de muitos por aí. Deu para entender ou não? Então, essa é a razão pela qual estamos a citar, tanto quanto possível, autores espíritas clássicos, bem como estudiosos amplamente reconhecidos pela sua profunda compreensão da doutrina espírita. Então, eu cito por isso. Né? E é bom esclarecer, já aqui repetindo,
que não somos contra a crítica ao que escrevemos, mas exigimos, em primeiro lugar, que o crítico tenha realmente lido e, em segundo, que apresente as fontes de cada item que não possua respaldo doutrinário. Ou seja, cada item que eu falei que não tem respaldo, que ele aponte as fontes, mostrando que eu estou errado ou não. Porque, como eu sempre digo, achismo por achismo, eu fico com o meu. E aqui, fechando, o título deste artigo foi inspirado no primeiro quadro dessa tirinha postada na página Espitirinha no Facebook. Se não está na codificação, está errado, tá certo? Ele que me inspirou, né? Vamos dar ao Wilson Pontes o crédito pelo título, porque eu achei fantástico, né? E no final, no último quadro, ele coloca a sugestiva frase: amai-vos primeiro e instruí-vos depois. Espírito de verdade. É bem sintomático, pois o que sempre vemos é a agressão verbal entre os opositores espíritas. Se tivesse no meio da rua, era rolar na areia. Viu, Arthur? E é esse que é o ponto. Não sabe respeitar a opinião contrária do outro, sempre agredindo, sempre querendo desqualificar o autor que é contrário à sua ideia. E não é por aí, meu amigo. A gente deve argumentar, trazer os argumentos, derruba a ideia do outro, mas sem agredi-lo em nada, respeitando como um ser, né? E um conhecedor e uma pessoa que tem direito de dar opinião. Bom, aqui está a nossa referência bibliográfica. Alexandre Casacoff, William Crookes, Gabriel Delane, Leon Denis, né? Então você vê que tem gente de fora também, né, Arthur? Aqui na internet eu peguei várias coisas também, inclusive textos meus também, que trabalhamos, para citar. E aqui, né, e isso aqui que deu, então, esse e-book que tem o título justamente dessa live, já está disponível no meu site. Eu tenho que só ajustar uma coisa que eu vi que está errado aqui, separei errado, não sei se é no slide ou se é lá no texto original, mas de qualquer forma que está lá. Basicamente está o que nós falamos aqui com os comentários que nós fizemos sobre cada item deste aqui falado. Então, o que nós tínhamos para a noite de hoje. O Arthur caiu de novo, meu Deus. Caiu de novo. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma comentário aqui. Fernanda Linhares esteve aqui. Luísa Maria esteve aqui também. Fernando de novo. Cláudio, Chile. Cláudio. Carlos Guilherme, boa noite. Chile. Carlos Guilherme de novo. Bom. E aí a Chile coloca, né, Paulo, isso é tão óbvio que não consigo entender como muitos não compreendem. Mas é o bloqueio mental, Chile. A pessoa já tem uma ideia preconcebida e não quer largar a mão dela, então não adianta. A gente vai ficar malhando em ferro fio, né? E a gente sempre fala, e isso desde o início, a gente sempre está falando que tem que olhar outras obras, tem que ver até que ponto as ideias de codificação prevalecem ou não, e porque nosso tempo é outro, a ciência avançou muito. A questão, por exemplo, de embriões congelados ter espírito ou não. Quer dizer, para mim, não tem sentido você pegar uma resposta que Kardec deu lá no século XIX para aplicar diante de uma nova realidade, falar que cada embrião congelado tem um espírito agarrado nele, congelado também. Não tem, para mim, sinceramente, não vejo lógica nenhuma nisso. Então, o que nós temos que trabalhar é buscar o avanço da ciência para atender de uma forma diferente. Ou então, nos propomos a consultar os espíritos, né, de uma forma assim, mais abrangente possível, para saber qual é a posição deles, né, em relação a essa nova realidade, né? Então, hoje, diante do avanço da ciência, né, talvez que o momento de ligação do espírito ao corpo, né, na verdade não é o corpo, é a célula fecundada, está naquele momento que ele, na nidação, né, que ele entra lá no útero da mãe e gruda, então dali para frente, sim, tem sentido
um veto, o espírito está ligado, que aí começa a desenvolver o corpo físico, até para trás, você foi congelado, não tem sentido mesmo, pelo menos para mim não, e é isso que, inclusive a gente tem um material sobre isso, já temos informação do editor que vai publicar um livro físico, né? Haveria feto sem espírito, então esse é o título, então vamos aguardar, talvez, espero que agora nesse primeiro semestre a gente consiga essa publicação, e aí a gente vai tratar desse tema também do congelamento, se tem espírito ligado ou não, tá? Pegar várias fontes e trabalhar essa ideia diante de uma realidade que Kardec não viveu, e nós não podemos trazer para cá uma coisa que foi falada lá em relação à realidade. E as pessoas têm que entender que muitas vezes a ciência provoca, né, mudanças de entendimento. E na codificação a gente observa isso. Então, principalmente para mim, quando lá na primeira edição os espíritos disseram que nós humanos sempre viemos como humanos, quer dizer, não viemos de nenhum reino anterior, e na segunda edição passaram a afirmar que viemos pelo menos do reino animal, o que nós encontramos no meio? Nós temos a teoria de Darwin, né? Quando Darwin, em novembro de 1859, publicou o livro Origem das Espécies, então, diante do avanço da ciência, provavelmente Kardec resolveu questionar novamente os espíritos, e diante disso os espíritos, não, sim, tá, então viemos de lá, sim. E lá atrás não podia falar, né? Então, é esse que tem que entender. E tem muita coisa que não podemos aplicar literalmente como está lá na codificação, porque a ciência avançou, a realidade é outra, então nós temos que tentar entender essa nova realidade. Então, meu amigo, fazer reunião mediúnica, evocar os espíritos e começar a perguntá-los sobre tudo novamente, porque não tem outro jeito, porque ficar no nosso achismo é que é complicado. Eu não sei o que aconteceu com o Arthur, ele caiu por aí, mas daqui a pouco também ele tem uma atividade, já me disse também que não poderia ficar muito tempo. Eu agradeço aí a presença de todos, tá certo? E até pediria a vocês que pudessem ler esse material lá no formato e-book, e se tiver alguma coisa assim, meio estranha do que eu estou falando, do que eu estou argumento, que não tenha sentido também, por favor, que me avise. Quem está aí pronto para mudar de opinião diante de um argumento convincente, sem problema nenhum, tá? Mas eu agradeço a participação de todos e até o próximo Polêmica Espírita, que vai ocorrer daqui a 15 dias. Um forte abraço a todos e uma boa noite a todos.